Muito obrigado, Juliano, pela introdução e o convite, Fabiana também, por terem me ajudado tanto a fazer essa apresentação. E, claro, a todos vocês pela presença aí no último dia da QCon, muito obrigado. A gente está trabalhando hoje na Globo.com muito forte no Globoplay, que é o produto de vídeos da Globo.com, e tem uma meta ambiciosa de aumento do número de assinantes, né, do total de assinantes que a gente tem lá nesse produto. Isso passa por duas métricas essenciais: o número de novos assinantes e a redução dos cancelamentos. Então, nós, como um time de growth do Globoplay, tínhamos que escolher entre uma dessas duas métricas. O de novos assinantes não fazia muito sentido para a gente, porque a TV Globo é um canhão de adicionar novos assinantes. Então, basta uma série nova ser criada, basta uma novela nova começar, ou até mesmo o Big Brother, né, que é periódico, o número de assinantes já aumenta assim enormemente. Então, nada do que a gente fizesse ia ajudar em adicionar novos assinantes na escala que o Grupo Globo tem para conseguir esse objetivo. Então, a gente começou a passar para os cancelamentos, para tentar evitar os cancelamentos, que era alguma coisa que a gente conseguiria trabalhar mais no produto para evitar que os assinantes novos e os antigos saíssem do produto e continuassem como assinantes, aumentando a base. O aumento de cancelamento, a redução de cancelamento, para a gente conseguir metrificar, a gente usa uma métrica chamada churn rate, que é muito comum nesse mundo de assinaturas, que é o número de cancelamentos divididos pela soma dos antigos usuários, né, dos antigos assinantes, somado aos assinantes novos, né? Então, cada mês ou cada semana, de acordo com cada serviço, a gente faz esse cálculo para descobrir se está aumentando ou diminuindo o churn, né, que a gente chama cancelamento. Só que essa métrica, ela sofre o viés da propensão ao cancelamento aos usuários. Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples, com exemplos. Eu tenho dois exemplos que aconteceram na realidade, né, no real, no Globoplay, de dois momentos juntos em que o churn aumentou ou reduziu de uma maneira boa e ruim. No caso do primeiro gráfico ali, é quando o churn reduziu, quando a gente começou a impedir que usuários que assinavam com boleto bancário assinassem. Então, a gente diminuiu o número de novos assinantes e acabou reduzindo também o churn rate. Ou seja, a gente diminuiu o churn rate, mas não foi com uma coisa tão boa assim, né? A gente está diminuindo também o número de novos assinantes. O outro exemplo é no momento em que a equipe de assinaturas e cadastros melhorou a forma em que você assina o produto e faz login. E aí aumentou o número de novos assinantes, mas são assinantes que têm uma propensão maior de cancelar, porque eram usuários que talvez não fossem assinar, mas como foi tão fácil, assinaram. Então existia um viés ali. Então a gente viu que essa métrica, para a gente acompanhar mês a mês, né, temporalmente, não era uma métrica muito estável. Ainda mais um produto que é novo, né, recente. O Globoplay lançou em 2015, mas passou por grandes revoluções desde então, que eu vou mostrar. A métrica de churn para acompanhar mês a mês temporalmente não era muito boa. Só que ela é boa para, de repente, fazer um teste A/B, em que eu consigo isolar as diferenças entre grupos específicos, certo? Então, a gente começou a trabalhar. Bom, vamos trabalhar com essa métrica, mas vamos tentar entender quem são esses churners. Quem eles são, onde eles vivem, do que eles se alimentam, talvez com iFood, mas vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer com esses churners. A gente começou criando um dataset de um mês específico, né? A gente fez com vários meses, mas inicialmente com um mês específico, juntou os usuários retidos, os usuários que cancelaram, e pegamos o consumo das últimas semanas deles, o histórico de assinaturas e os dados cadastrais deles. Com isso, a gente criou um dataset para tentar fazer algum algoritmo, alguma análise, para tentar entender o que esses caras têm aí diferente entre os que cancelaram e os que continuaram retidos, né? Só que a gente teve um problema muito grande. Os dados eram extremamente desbalanceados, né? Apenas 2% desse dataset era realmente churner, né, que é o cara que cancela. Deixa eu só perguntar um negócio. Eu estou chiando muito? Tô. Desculpa, é que é muito carioquês, foi mal. Eu tô ouvindo muito chiado e estou me incomodando comigo mesmo. Até onde vai, né? Bom, só 2% dos usuários eram churners.
Isso, quando a gente rodava qualquer algoritmo de machine learning, a gente tinha um resultado desses. O algoritmo era totalmente otimizado para conseguir uma acurácia enorme, só que o não-churn, ele previa todo mundo como no-churn. Aqui está um exemplo, não é um exemplo real, né? Mas ele teve aqui, preveu todo mundo como no-churn, e aí teve uma acurácia ótima. Precisão e recall foram baixos, mas o algoritmo não conseguiu chegar num resultado bom, que a gente esperava. Então a gente começou a estudar algumas técnicas para lidar com esse desbalanceamento. E aqui são as 4 que a gente analisou. A primeira que a gente olhou era oversampling, que a gente pega os exemplos da classe minoritária, no caso churn, e a gente duplica aleatoriamente alguns exemplos. Dessa forma a gente consegue aumentar. Ficou meio ruinzinho ali no slide, mas é porque ficou maiorzinho, né? Tentei ficar, mas não ficou muito bom. E ele tem um problema, porque eu estou dando força no algoritmo de machine learning, se eu for usar isso, algumas características que talvez não tivessem tanta força, né? Tem esse problema, mas é uma técnica. A outra técnica é essa aqui de baixo, undersampling, em que eu removo exemplos da classe minoritária, de forma que a gente consiga um balanceamento melhor. Mas também tem um problema, porque eu estou tirando talvez informações bem relevantes do modelo. Uma técnica que tem um paper muito boa falando sobre ela é o SMOT, que é o Synthetic, eu não sei como que fala todo o resto, porque é em inglês muito difícil. Mas chama de SMOT. Ela cria exemplos usando um cálculo estatístico ali, exemplos fictícios, né, que eles são sintéticos, para fazer um tipo de oversampling, mas sem ser com cópia. E, por último, usar class weights, né, você dá pesos no modelo de machine learning quando for rodar, para um resultado específico de alguma classe. Então, tipo, quando o algoritmo for rodar e prever um churn, ele vai dar um peso maior a esse resultado do que aos outros pesos, né, de outras classes. No nosso caso, a gente testou todas as técnicas de desbalanceamento que eu listei aqui, e a que saiu melhor foi o SMOT. A gente passou para isso. Só que esse rebalanceamento me trouxe um outro problema, que é na comunicação dos resultados para os nossos gerentes, para os interessados nesse modelo, né, que tinha muita gente interessada nisso. Nos dados balanceados, os modelos de machine learning acabavam tendo resultados ótimos, né, eles acabam chegando em resultados ótimos porque era um modelo ali bem balanceado. Então a gente conseguia acurácia de 92, precisão de 94, recall, né, um exemplo do que poderia acontecer. Só que quando a gente rodava esse mesmo modelo nos dados desbalanceados, que são realmente os dados que seriam executados na vida real, os valores eram bem mais abaixo do que o normal, do que um algoritmo de machine learning normalmente você faz. Embora seja ainda muito bom, porque, digamos, se eu tenho um desbalanceamento de 2% e consigo uma precisão de 52%, eu aumentei muito mais a precisão do que teria, sei lá, um randômico, né? Então, a gente tinha que sempre notificar, fazer a comunicação de resultados com esse segundo tópico aqui, né, que é o desbalanceado. E aí, causava um certo problema lá na Globo.com, porque tem muitos data scientists, a gente tem muitos times, e todo mundo se interessava muito por esse problema, um problema que todo mundo queria resolver. E a gente divulgava o resultado com esse último aqui desbalanceado, as pessoas faziam outros modelos, não, tem uma ideia aqui, eu vou fazer um modelo, vou usar um dado aqui, e aí na hora que chegava, divulgava o resultado do balanceado, pô, muito melhor que o modelo de vocês, não, espera aí, roda agora no desbalanceado, aí tinha um pouco a decepção ali, que a gente também tinha muito, né, porque a gente várias vezes rodava algum modelo novo, esquecia de fazer no desbalanceado, e pô, consegui 99%, sou muito foda, mas não era. Você só esqueceu do ponto final. O processo completo como um todo, vocês que trabalham com Data Science já devem conhecer isso de COI salteado, mas acho que não custa nada a gente dar uma revisada, porque tem essa diferença do desbalanceamento ali no meio, né? No roxinho ali, a gente junta os dados, que a gente chamou de dados crus, né, o dataset raw, faz uma limpeza transformando dados categóricos, removendo outliers. Depois a gente passa para essa parte que é diferente, que é fazer o split de treino e teste para que eu possa usar um grupo de controle para fazer um teste no final com os dados desbalanceados. A gente passa somente o dado de treino para o balanceamento em si e depois faz um split de treino e teste dos dados balanceados. Aí passa por aquele treino normal lá de CAFO, de cross-validation, que a gente já está mais do que sabendo aqui, passa para validar no teste balanceado. Se
não for um resultado muito bom, né, foi muito diferente o resultado no teste com o treino, volta, troca o algoritmo, ou então vai lá buscar mais novas informações. Se não, vai para teste no desbalanceado para poder comunicar os resultados e comparar também com os algoritmos anteriores. É um processo iterativo incremental que vai seguindo infinitamente até que chega um gerente, ó, o prazo acabou, gente. O nosso modelo final, depois de muitas iterações, né, foi lá, acho que um mês de trabalho, 1 mês e meio, 2 meses, a gente conseguiu um random forest. Eu vou falar assim, 1 mês, 2 meses de trabalho, porque eu estou excluindo também todo o processo que a área de Big Data da Globo.com tem para conseguir obter esses dados, preparar para a gente. Então, a gente já tem todo um suporte na área da Globo.com, por causa da área de Big Data, para conseguir esses dados mais já preparadinhos. Né? Eu vi várias empresas aqui que ainda estavam montando, né, pegando, capturando, juntando, a gente já tem isso bem arrumadinho lá. Então, o melhor modelo foi o Random Forest, com 41 features, dados demográficos todos, que a gente tem lá disponível, 17 semanas de consumo, porque a gente foi adicionando mais semanas conforme foi fazendo essas iterações, o histórico de assinaturas e o balanceamento SMOT, que foram os parâmetros aí que foram melhores no nosso teste, até que fomos proibidos de continuar. A gente otimizou para uma curva de Precision Recall, e o melhor F1 dessa curva foi uma precisão de 33% com um recall de 88%. Ou seja, a gente, no desbalanceado, né? No desbalanceado, a gente conseguiu prever 33% dos... conseguiu prever 33%, dentre os que a gente escolheu, né, como churn, 33% deles eram realmente churners. E 88% de todos os churners da base foram previstos por esse modelo, com esse F1. Só que, como essa curva nos dá uma certa liberdade de como usar esse modelo. Porque, eu vou dar aqui 2 exemplos, eu posso, por exemplo, usar uma precisão menor, mas com um recall maior, ou seja, pegando mais pessoas que poderiam churnear, né, cancelar, para mandar um e-mail, que não é uma coisa tão intrusiva, né, e um push notification. E eu poderia dar um desconto para um número menor de usuários com uma precisão maior, 84% e 12%. Obviamente, a gente ainda não tinha tanta liberdade assim no nosso time de growth para dar desconto, que a gente, se pudesse, até daria desconto para o primeiro lá, mas não conseguiu. Então, a gente foi pensar, vamos usar o modelo para mandar um e-mail para ver se a gente consegue impedir que essas pessoas realmente cancelem. Então, a gente utilizou ali o precisão de 10% em um experimento AB, mandando um e-mail, foi a nossa primeira hipótese. Vamos mandar um e-mail para um grupo de controle, a gente não manda esse e-mail, e para o alvo a gente manda, né? A gente pega esses churns, esses assinantes que possivelmente cancelariam, e mandamos um e-mail para metade deles, para a outra metade não mandamos. E aí vamos avaliar o resultado. O resultado foi, né, não resultado, a gente não conseguiu nada. Aliás, até foi um pouquinho mais cancelamento quando mandaram e-mail. A área de marketing... Só que não teve diferença estatística. Mas a área de marketing tinha nos alertado sobre isso, que pessoas com potenciais de cancelar, principalmente lá no Globoplay, seria melhor não entrar em contato, porque o cara nem se lembra que está com a assinatura. São pessoas muito antigas. São pessoas muito antigas. Aí quando você manda e-mail, você lembra para ele, pô, você é assinante. Ih, eu sou assinante, vou cancelar. Mas não teve diferença. Então não aconteceu isso, felizmente. Teve, mas só que como é uma amostra, então realmente não teve diferença estatística, foi um empate. E a gente ficou com essa coisa na cabeça, pô, eu não consigo ter uma diferença com o e-mail. Como que eu vou conseguir influenciar essa métrica? É uma métrica muito densa, né? É uma métrica que exige muitas outras coisas. Uma pessoa para cancelar, ela precisa avaliar muitas decisões. É muito diferente de um AB entre conversão, né, de clique. Porque o clique eu mostrei, o cara clicou não. Né? Agora o churn pô, eu tenho dinheiro ou não? Será que a pessoa tem que decidir se vai cancelar ou não. Então, precisaria de muito mais do que só um e-mail para mudar. A gente ficou com essa hipótese na cabeça e a gente decidiu um pouco parar de tentar fazer a base com esse modelo. Só que sem desistir dele, porque foi feito com muito carinho. Né? Então, churn é uma métrica influenciável a curto prazo? Ficou essa dúvida, a gente ficou com a hipótese de que não. Então, a gente, para não abandonar ele de vez, a gente começou a tentar influenciar, tentar descobrir quais são as variáveis que mais influenciavam ele. As 3 primeiras foram a idade da assinatura recente, o tipo de cobrança boleto e o sexo sem preencher no formulário lá de assinatura. A idade de assinatura recente fez muito sentido para a gente, porque o assinante mais antigo tinha direito a e-mail, então o cara não quer sair, e
o usuário antigo também já é o último lá, né, o sobrevivente, né, não cancelou até agora, assim, só se ele esqueceu realmente e a gente avisar ele. O tipo de cobrança boleto tem uma questão socioeconômica aí, né? Então, uma pessoa que escolhe o boleto, ela já tem uma condição socioeconômica mais baixa e aí, né, acaba tendo muita inadimplência ou até mesmo esquece de pagar porque o boleto não chega em casa, o correio não entrega. E o sexo sem preencher, a gente não entendeu muito bem. Uma hipótese seria que a pessoa não tem tanto engajamento e cadastrou o formulário ali o mais rápido possível, sem preencher nada, né? Ou que tem outros campos também sem preencher. Era uma hipótese, mas a gente não viu nada desses 3 pontos que a gente pudesse fazer, usar para melhorar, para reduzir o cancelamento. O tipo de cobrança boleto já estava em vias de ser cancelado, né? Não ia ter mais, e aí eles cancelaram. A gente tentou ver dos usuários que não são recentes, dos usuários recentes, desses caras que cancelam recentemente, por que eles cancelam? A gente explorou mais ainda os dados desse mesmo modelo para encontrar. E aí, os fatores que mais fazem um usuário recente cancelar são muito tempo sem retornar o produto, parecia óbvio, né? Não precisava nem do modelo para isso, poucos diferentes títulos consumidos, pouco tempo gasto em conteúdo pago e a pouca quantidade de vídeos, né? Esses dois, o primeiro e o último ali, parece bem óbvio, né? O que foi bem estranho para a gente, estranho não, mas uma novidade foi esses dois, poucos diferentes títulos consumidos e pouco tempo gasto em conteúdo pago. A gente nem tinha ideia que a pessoa que era assinante ficava muito tempo, talvez, em conteúdo que não é pago, e aí por isso ele cancelava. A gente levou isso para as instâncias superiores, né, para o Ozônio, e aí levamos isso com uma apresentação, mostrando isso, a gente explorou um pouco mais os dados para demonstrar essa diferença, e isso causou uma mudança grande de rumos, que foi lá para o meio do semestre passado, uma mudança de rumos no Globoplay. O Globoplay sempre foi uma mistura meio de Netflix com YouTube, só que era muito mais voltada para o YouTube, ou seja, cenas de beijo, cenas de, sei lá, um carro bateu numa novela, uma notícia muito bombástica, né? Então são vídeos curtos que eram mais explorados no Globoplay. Então, a mudança de foco foi, vamos parar de oferecer vídeos avulsos e começar a oferecer títulos e filmes, né, completos, que é o que dá valor ao assinante, né? Parece até óbvio. E essa mudança começou a ser feita não só no nosso time lá de Growth, mas também em todos os times que começam a lidar com o Globoplay nessa época. Além dessa mudança de foco que foi causada pelo algoritmo machine learning, então assim, não foi de todo inútil o algoritmo de machine learning, a gente conseguiu mudar alguma coisa, né? Então já foi uma vitória. A gente também começou a tentar levantar algumas hipóteses para influenciar esses fatores. O primeiro fator que a gente resolveu atacar foi o muito tempo sem retornar. A gente analisou os dados sobre essas pessoas que cancelavam porque ficavam muito tempo sem cancelar e viu um padrão de consumo que o cara entra, vai ver a novela que ele gosta, ou a série, sei lá, o Carcereiros, que ele assinou e queria assistir, assiste o primeiro episódio, aí depois demora um tempo, assiste o segundo, depois de muito tempo volta, assiste o terceiro, depois para de vir. Ele não termina. E a novela é a mesma coisa. E assim, esse pessoal que cancelava por muito tempo sem retornar, tinha esse comportamento. A nossa hipótese era que era muito difícil para o usuário encontrar o programa que ele estava acompanhando, né? O título que ele estava acompanhando. Foi a nossa hipótese. Também baseada um pouco de consumo próprio nosso. A gente tinha essa hipótese também por causa disso. A nossa proposta foi tentar prever os títulos que o usuário assistirá no dia, criando ali um trilhozinho para você, tentando prever um máximo de acurácia ali, qual seria o título que você assistiria no dia. Usamos um algoritmo content-based, bag of words, né, que no caso é bag of words, no caso bag of entity, né, de uma entidade, que seria o programa, com redução temporal. Parece complexo ali a matemática, né, mas é simples, eu somo a quantidade de tempo de vídeo visto de um determinado programa para o usuário, aplico uma redução temporal e aí somo de novo e vou acumulando isso no seu perfil para cada programa usuário. Só que a gente não sabe qual seria esse redutor temporal, que seria esse lambdazinho ali. E aí, para avaliar qual seria o melhor lambda, a gente utilizou uma métrica de ranking, muito diferente da maioria assim, de algoritmos de recomendação quando a gente vai avaliar, que usa a classificação. E a explicação, eu tentei
compilar nesse slide aqui é, por exemplo, aqui, eu tenho 2 algoritmos. O algoritmo 1 entregou esses 3 itens nessa mesma ordem, e o algoritmo 2 entregou esses 3 itens nessa ordem aqui de baixo. Só que o algoritmo 2 acertou o sob pressão ali, que é o programa que o usuário gostaria de assistir, numa posição melhor do que o algoritmo 1. Só que se fosse uma métrica de classificação, sei lá, com precisão, seria um empate. Enquanto que numa métrica de ranking, o algoritmo 2 ganharia, né? Então, o algoritmo de ranking para avaliar um sistema de recomendação, eu acho que é uma coisa melhor, né? Porque o próprio problema de recomendação é um problema de ranking. E a gente utilizou a métrica MRR. E aí depois lá fora a gente pode conversar. Eu tenho outras slides aqui explicando como que é o cálculo do MRR, mas acho que seria too much aqui. A gente avaliou offline e o MRR foi constante em diversas datas para diversas lambdas diferentes, inclusive também comparando com o top, que é o que a gente tinha anteriormente ali naquele trilho. E foi o MRR de 0,95. Então, eu reduzo temporalmente pouco, né, 5% abaixo o acúmulo de tempo de vídeo visto por programa por usuário, e conseguimos um MRR de 0,51, ou seja, a gente acerta, na maioria das vezes, na média, o segundo item a gente acerta, até lá, né? É o que esse algoritmo faria. Não é um algoritmo também rocket science, é um algoritmo só simplesmente de acúmulo, né? Mas saiu muito melhor que o top, que é 0,35. A gente até se surpreendeu com o top, porque a gente achava que o top, que sempre é a novela das 8, né, das 9 agora, acho que não tem mais novela das 8, que ganharia, mas o top se saiu bem mal, né? Então foi bem interessante. Só que essa métrica de MRR não é boa para a gente avaliar aquilo que a gente queria realmente atingir, que é o retorno do usuário, né? A gente queria aumentar o retorno. Então a gente criou uma outra métrica para avaliar o retorno semanal do usuário para testar no teste AB. Não tem como a gente usar isso aqui na avaliação offline, mas dá para a gente avaliar no teste AB. O retorno semanal é simples, é uma interseção ali de quem estava antes com quem estava depois, né, numa semana, e a gente soma isso e faz uma média das semanas. Então, é um algoritmo bem simples. Colocamos em produção e conseguimos um retorno semanal aí de 3,61. Parece pouco, mas o retorno semanal é uma métrica, assim como o churn, bem complexa de conseguir mudar. A gente tem que conseguir, de um tempo, mostrar para o usuário que realmente o produto está melhor do que estava antes, né? Em conversão, quando a gente testou os dois, um contra o outro, sem essa duplicação, deu uma conversão de mais de 60%, 70%, mas não quer dizer que seria bom, né? A conversão, às vezes, só canibaliza a conversão de outro lugar. Então, uma métrica mais relevante seria de negócio, no caso, o retorno semanal. Então, a gente conseguiu um resultado bom. A próxima hipótese que a gente tinha era sobre os poucos títulos consumidos. E a gente avaliou nos dados que existia um grande número de usuários que assinavam o Globoplay, mas, na verdade, não era o Globoplay que eles assinavam. Eles assinavam o outro lado do paraíso. Entravam, assistiam o outro lado do paraíso, acabou a novela, cancelavam. Entravam em janeiro, assinavam o Big Brother e cancelavam em abril. Então, a gente tinha essa hipótese. Será que se eu conseguir mostrar toda a ampla variedade de títulos que o Globoplay tem, inclusive os originais que o Globoplay tem, que não são da TV Globo, será que o usuário não seria retido? Né? Então, existe essa hipótese. Então, a gente propôs oferecer os títulos mais relevantes para o usuário específico, né, bem personalizado, e novos, num trilho chamado Descubra, com programas e títulos que ele não conhecia, mas que seriam legais. Para isso, a gente teve uma palestra agora recentemente também falando um pouco sobre o Collaborative Filtering. A gente usou essa filtragem colaborativa, que é um algoritmo simples. Eu encontro pessoas parecidas com você e entrego alguma coisa que uma dessas pessoas consumiu para você. Então, é simples. Assim, na teoria é simples. Na prática, a gente uma versão memory-based desse algoritmo é o KNN, em que a gente tenta encontrar um algoritmo de classificação, a gente tenta encontrar as pessoas mais próximas usando o espaço vetorial dos consumos dele. Só que isso aqui é muito problemático. Eu preciso criar uma matriz gigantesca de usuário a usuário. Então, se eu tenho 10 mil por 10 mil, faz o cálculo aí para mim, por favor, gente. Tem uma matriz gigantesca, só que não é 10 mil, é, sei lá, 1 milhão por 1 milhão, 2 milhões por 2 milhões. Então, é uma matriz gigantesca para conseguir processar. Por mais que a gente tenha lá um cluster de Hadoop gigantesco lá na nossa infra,
é problemático. Então, a gente, em vez de ir para essa parte, para esse algoritmo memory-based do collaborative filtering, a gente foi para o algoritmo model-based, que é baseado num algoritmo de redução de dimensionalidade chamado SVD. O SVD, ele fatora uma matriz, no caso, usuário item, né, para o problema de recomendação. A gente fatora um algoritmo, uma matriz, em 3 outras matrizes. Uma só de usuários com fatores latentes, uma de itens com fatores latentes, e uma sigma que é para conseguir multiplicar e voltar exatamente igual à matriz original. Então, ele serve isso. É como se fosse um zip. Vamos falar que é um zip, é um targz. Ele reduz a dimensionalidade. Para a recomendação, o que ele faz é ignora o sigma e usa só aproximações. Não vamos fazer ele de uma vez só, de uma forma que eu consiga voltar ao original. Porque eu não quero fazer uma volta 100% igual, senão ia dar um overfit, eu quero só uma aproximação. Então eu acabo criando só 2 matrizes, uma de usuário e uma de item, de uma forma que eu consiga multiplicar o vetor do usuário pelo vetor de itens e encontrar exatamente a preferência do usuário, né, ou aproximada, para aquele item que ele não conhece. Então tem ali uns buraquinhos branquinhos, que seriam os lugares que são os itens que o usuário não consumiu. Então eu não sei se ele gosta ou não, mas eu consigo prever usando esse algoritmo. Também posso depois mostrar para vocês com detalhes, esse algoritmo é bem mais denso, porque envolve a diferenciação, um pouco de cálculo, mas tem também para explicar depois. Eu posso falar com vocês lá fora. Só passar lá no stand da Globo.com. Bom, dado esse algoritmo, a gente consegue prever usuários, mas a gente também, da mesma forma como no caso daquele trilho para você, a gente tinha que ter uma métrica mais de negócios, a gente tem uma métrica de mais de negócios para esse trilho que a gente colocou, que é o aumento de programas consumidos. É simples, é uma soma da diferença dos programas que o usuário já consumiu depois do experimento versus o que ele tinha antes do experimento. E aí a gente consegue comparar 2 alternativas no experimento AB. Só que isso, nem tudo, é sempre assim, né? Sempre tem um mais. Essa métrica é uma métrica muito difícil de conseguir alguma diferença entre 2 alternativas no caso do Globoplay, porque nós temos uma enorme sazonalidade, que causa o que chamam, né, de blockbusters. Né? Então, assim, Big Brother, 90% dos usuários assistem alguma coisa de Big Brother. Então, sobra muito pouco de diferença para eu conseguir achar uma diferença estatística entre uma alternativa que realmente consumiu um programa a mais ou não. Isso atrapalhava muito. E isso é constante. Novela nova, uma série nova, Copa, Olimpíadas, o que for, atrapalha a gente. No caso, não atrapalhou tudo isso porque esse trabalho começou no meio do semestre passado, então atrapalhou só o Big Brother. Então a gente pensou, beleza, vamos montar essa métrica é a principal, mas temos ter uma outra métrica que a gente consiga pegar essa distribuição, de conseguir levar programas menos conhecidos, mas que fossem relevantes para o usuário. E a gente procurou esse cara aqui. Vocês conhecem esse cara? É o Conrad Gini, só que Conrad sem N, porque eu não consigo falar Conrad sem N. Conrad Gini. Ele criou, é um estatístico, ele criou um cálculo para conseguir diferenciar países, né, conseguir comparar os países na renda, não é na renda, é na distribuição de renda do seu país. Né? Então, ele consegue diferenciar dos países. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, quando fala alguma coisa de política, economia, né? Fala, pô, esse país aqui tem um Gini melhor que esse, então ele tem uma distribuição melhor do que esse. E a ideia é usar isso aqui também para ver a distribuição de usuários por programa. Como funciona ele? E aí eu vou mostrar como funciona e mostrar uns problemas também dele, porque também sempre tem mais, né? Digamos que eu tenho aquela primeira distribuição lá, um Gini de 0 a 22. Né? Quanto maior o Gini, pior, tem que ser menor. Né? Quanto menor o Gini, significa que tem maior distribuição. Se algum usuário a mais começa a assistir uma das séries que tinha pouco ali, por exemplo, o Mr. Brown, que é uma série nova, o Gini diminui, porque eu aumentei realmente a distribuição de renda, no caso de programas. Só que eu também consigo diminuir removendo, né, uma alternativa, pessoas assistindo menos programas. Então, a distribuição de programas acaba não refletindo realmente se foi bom para o produto, porque esse aqui teve uma distribuição melhor, mas foi pior que o primeiro, porque tem uma pessoa menos assistindo algum programa menos. Então, a gente só usou essa métrica no caso de empate da outra métrica, ou no caso da outra métrica for maior. Né? A gente
ver qual seria a melhor alternativa. Se perdeu, a gente perdeu na primeira métrica, a gente não olha essa aqui, porque é pior. Isso é uma coisa importante. O Dini, inclusive, se você for comparar a Etiópia com Luxemburgo, acho que a Etiópia tem um Dini melhor do que o Luxemburgo. Não faz sentido, né? Faz sentido porque ele se propõe, mas não faz sentido dizer que é melhor. A gente colocou isso em produção, infelizmente, a gente conseguiu um aumento de programas consumidos, mas também conseguiu um aumento, uma redução na concentração de programas. A gente conseguiu distribuir programas mais outliers para os usuários, né? Então, a gente conseguiu um resultado bom aí. Então, no total, a gente só mostra os de sucesso, obviamente. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde, né? A clássica frase. A gente fez mais de 20 experimentos AB, né? Tivemos esses 2 sucessos, teve mais uns 2 sucessos, que também não ia dar tempo, né? Então foi um índice bom, né? 20%, acho que a Microsoft publicou um dia um post falando sobre a porcentagem de testes que eles fazem em produção e quantos dão certo, né? Quantos que a hipótese escolhida vence a controle, e também deu 20%, então foi bem coerente. Sem contar com os experimentos ABs, 2 outros times, porque a gente tem, nosso time é o time de Growth, mas tem o time do Globoplay em Rio de Janeiro, tem o time do Globoplay em Porto Alegre, tem o time de Player, tem o time de API, tem um monte de time trabalhando junto e fazendo testes ABs no Globoplay para melhorar o produto para vocês. E todos esses testes estavam rodando em paralelo, né, dependendo do dia, da hora, e a gente chegou nesse problema. Como mensurar? A gente chegou a pegar um problema em que um teste AB, quando não estava com a solução que eu vou mostrar para frente, de um teste AB, quando a gente excluía as pessoas que participaram também de outro, mudar completamente o resultado. Se a gente tirasse essa pessoa. Então, aí, qual foi a alternativa que causou uma mudança? Não foi nenhuma, foi o outro teste AB. Né? Então, a primeira técnica que a gente usava é, obviamente, sem isolamento algum. O usuário chega, é sorteado em qual experimento vai participar, e depois de qual experimento... Não, quer dizer, foi mal. O usuário chega e ele pode cair em todos os experimentos existentes. E aí é sorteado para as alternativas A ou B em cada um e segue a vida. E aí para fazer essa análise depois é muito difícil, né? Porque não sei exatamente o que causou o quê. Essa é a estratégia usada pelo Booking.com, porque ele alega, e alega corretamente, que não adianta eu tentar tratar as coisas aqui dentro do meu produto se lá fora do meu produto eu não trato nada, eu não consigo isolar nada. Então, se o meu concorrente adicionar uma feature nova ou fizer um teste AB, eu também não estou isolando, não estou fazendo nada. Então, é justo. Só que a gente pegou esse problema no nosso lado lá e resolveu não trabalhar muito com ela. Uma técnica que a gente começou a usar foi isolar os experimentos. Então, antes do usuário cair em algum experimento, a gente sorteia em qual experimento ele vai cair. Inclusive com slots vazios, para que a gente possa botar ele em quarentena, para que ele fique um bom tempo sem participar de experimento nenhum. E aí, uma vez que ele está nesse experimento, ele só está nesse experimento, ele cai tudo no default dos outros, né? Cai no controle dos outros. A gente consegue isolar e obter métricas. O problema disso é que eu não consigo validar a combinação dos experimentos. Então, se eu boto lá uma alternativa que, sei lá, boto um título vermelho e embaixo eu boto um outro experimento que coloca em negrito, eu sei que o vermelho deu certo, mas o negrito, se eu botar negrito e vermelho, será que não fica pior? Né? Esse isolamento, que é o que a gente começou a usar, ajuda a gente a conseguir ver se a feature, né, aquilo que a gente criou, melhora, mas quando combinado com os outros, a gente não tem ideia. A gente começou a mitigar isso fazendo o quê? Depois que acabou o experimento, a gente tira do isolamento e bota por um bom tempo online, com outros experimentos juntos, para ver o que acontece. Está rolando até hoje. Uma coisa que a gente está pesquisando muito agora é os experimentos multivariados, né? O teste multivariado, mais conhecido como MVT. A nossa plataforma de experimentação lá, que tem um time responsável por isso, está pesquisando muito isso. E é muito parecido com o primeiro, só que na análise final ele tenta pegar todas as combinações e demonstrar as vitórias de cada um ou derrotas de cada. Então, na verdade, ele trata cada alternativa no resultado final com uma combinação de alternativas dos experimentos. No nosso caso, que a gente está com um problema lá para avaliar esse MVT, funcionaria porque os nossos experimentos, eles não são todos no mesmo dia, começam no mesmo dia e terminam no mesmo dia. Qualquer texto que você lê sobre o MVT, as pessoas sobem todos os experimentos juntos e terminam juntos, né?
E aí eu consigo avaliar melhor. Os nossos experimentos são mais temporais. Eu tenho um experimento, sei lá, de um mês, aí no meio do mês um experimento de uma semana, aí no final, no último dia, tem um experimento de 2 dias. E aí isso atrapalha um pouco o MVT para conseguir calcular isso, porque eu acabo tirando alguns usuários de um e de outro. Então não ficou muito claro se isso seria bom para a gente hoje em dia. Mas é uma alternativa para ser pesquisada. Só um resumão para a prova. Aí acho que é bom para vocês anotarem aí para a gente... Depois eu vou fazer perguntas para vocês, da nota. A gente fez um machine learning lidando com os dados desbalanceados. Acho que é um problema que muitos de vocês vão ter com data science. Conseguimos fazer mudanças de rumos influenciadas pela análise de dados. Isso que é interessante na data science aplicada para negócios, que a gente consegue mudar os rumos de negócios com os dados. E também muito importante é que, diferente da academia, quando você pega um paper para analisar sobre algum algoritmo, é que a gente às vezes para no meio. A gente não vai até o fim, até conseguir chegar no estado da arte de alguma precisão ou de algum resultado. Né? A gente tem que parar ali porque talvez não faça mais sentido para o negócio. Né? Então isso é interessante. Diferentes algoritmos para diferentes objetivos. Então a gente fez um content-based para trazer a pessoa a fazer um retorno semanal e um collaborative filtering para conseguir espalhar mais programas para os usuários. Né? Então, cada algoritmo de recomendação pode ter um resultado diferente, pode ter um objetivo diferente. E, obviamente, os experimentos A/Bs online, paralelos e concorrentes. Isso aí é um resumão para a prova. E aí, o nosso time de Big Data, a área de Big Data lá da Globo.com, toda essa galera aí trabalhou nessa plataforma inteira aí que ajudou a gente a conseguir esses resultados, e o time de Growth também inserido aí. Espero que esse talk tenha ajudado vocês a clarificar um pouco como é o uso de uma empresa de grande mídia no uso de data science. E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Thiago. Nós temos um tempinho para perguntas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem. Uma coisa que eu acho artesanal ainda é essa parte das hipóteses, né? De criar hipóteses. Como é que vocês fazem lá isso aí? É artesanal, realmente. Eu não sei nem, consigo nem imaginar. Agora você me pegou, eu não consigo. Agora eu fiquei, será que é possível a gente conseguir fazer essas hipóteses mais industrialmente, né? Não sei. Eu assim só consigo pensar em fazer hipóteses bem artesanais mesmo. A gente explora os dados, de repente gerar elas com dados automáticos, como teve uma tal que agora mais cedo aí, né, que o pessoal estava fazendo machine learning para conseguir exibir os dados de forma melhor. Talvez com isso pode se tornar mais industrial, realmente. Mas lá é bem artesanal. Hipótese. A hipótese é artesanal, mas na hora de colocar em produção as coisas já é mais industrial, né? Muito bom. Mais perguntas? Ok. Thiago, muito obrigado. Obrigado.